Comenta a igreja por amor do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 1. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. João 1, 24. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente. João 1, versículo 24. Muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. João capítulo 1, versículo 24, podemos ler? Diz assim: e os que tinham sido enviados eram os fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é que nessa passagem fala de João Batista. Quem era João Batista? João Batista, como diz aqui em Marcos 1, 2, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alpacas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista, ele era o enviado que ia adiante de Jesus para preparar o caminho para Jesus. Então ele era enviado de Deus, ele era um escolhido, ele tinha um chamado muito especial, mas mesmo assim ele era humilde, mesmo ele estando no deserto, Deus tendo escolhido, e multidões indo até ele para ouvir o Evangelho, para ser batizado por ele pregando o arrependimento, muitas pessoas, multidões de pessoas vindo, sendo batizadas, recebendo arrependimento. Mesmo diante de tudo isso, ele era muito humilde, ele se vestia de uma maneira muito simples, e ele não testificava de si mesmo.
ele testificava de Jesus. Ele sabia que ele só era um simples servo que Deus tinha escolhido para preparar o caminho diante do Senhor. E Deus usava ele grandemente, e ele era um servo de Deus usadíssimo na terra. E aqui diz que toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então ele pregava uma mensagem de arrependimento, mas mesmo assim multidões iam até ele no deserto, eram batizadas por ele. Deus usava ele tremendamente nessa terra, mas ele era muito humilde. Ele reconhecia que não era ele, ele simplesmente se colocou na posição e Deus estava usando ele poderosamente. E mesmo quando a fama dele chegou em Jerusalém e alguns dos sacerdotes enviaram até ele levitas para perguntar quem ele era. E aqui no versículo 1, no capítulo 1, em João, capítulo 1, versículo 22 diz aqui, eles falando com João Batista: disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Quem dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele foi fielmente cumprindo o que ele era determinado para fazer, porque a profecia de Isaías tinha profetizado sobre ele, da voz que clama no deserto, que ia preparar o caminho do Senhor. Então ele entendia muito bem o seu chamado, e ele cumpriu fielmente o chamado dele, e ele não se considerava digno nem de desamarrar os sapatos de Jesus, porque ele sabia que ele não era nada, ele só era um servo que Deus estava usando. E assim como João Batista, cada um de nós, cada pessoa tem um chamado que Deus escolheu ela. Cada pessoa, Deus chamou ela para alguma coisa específica, e quando nós aceitamos a Jesus, nós temos essa oportunidade de cumprir o nosso chamado. E muitas vezes nós queremos ter tantas coisas grandes, queremos fazer tantas coisas grandes, ou muitas vezes nós não nos achamos nem dignos do que Deus tem para nós. Mas que a gente saiba que João Batista, ele era um homem, ele não era um Deus, ele não se considerava o Cristo, porque ele não era o Cristo. Ele era um homem como eu e você, tendo erros, falhas, mas ele sabia que Deus tinha o escolhido. E ele cumpriu o seu chamado fielmente. Deus o capacitou e Deus honrou o ministério dele. Por quê? Porque João Batista, ele era humilde de reconhecer que ele não era nada, mas que com Deus ele podia tudo. Ele sabia reconhecer que dele mesmo ele não tinha nada, mas Deus o capacitava. E mesmo quando ele cumpriu o seu chamado, ele batizou a Jesus, e o povo deixou de seguir a João Batista para seguir a Jesus, porque eles viram os sinais grandiosos que Jesus fazia, eles começaram a seguir a Jesus. E aqui diz em João 3, 26, os discípulos de João dizendo a ele: e foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo da além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa e é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então ele sabia que ele já tinha glória a Deus. Então ele sabia que ele já tinha cumprido o propósito dele. Ele falou: o meu gozo está cumprido, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista é um exemplo para nós cristãos que estamos buscando cumprir o nosso chamado, fazer a vontade de Deus. João Batista é um exemplo, porque ele era humilde, ele podia, com a fama que ele ganhou, ele podia ter conquistado muita coisa, ele podia ter começado a cobrar para batizar, ele podia ter feito muita coisa, mas ele se contentou em ser um servo, um simples servo
servo que simplesmente servia a Jesus com alegria, cumprindo o seu chamado, e quando acabou a carreira dele, mesmo várias pessoas tendo deixado ele estava feliz porque ele sabia que ele tinha cumprido a vontade de Deus. Então, cada um de nós temos um chamado e devemos orar a Deus: Deus, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer fazer através de mim. E que a gente saiba que cada cristão na face dessa terra tem um chamado que o próprio Jesus nos escolheu para fazer. Como diz aqui em Mateus 28, 19: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus está conosco todos os dias. Ele nos mandou ir ensinar, ganhar almas para Ele. Esse é o dever de cada cristão. Talvez você não tenha um chamado grande de ir em grandes congressos, mas você pode ser uma bênção na vida de uma pessoa. Você pode ganhar uma alma, você pode ganhar sua família. Deus pode te usar na simplicidade também, porque nem todos vão ser grandes pregadores, grandes cantores, grandes pessoas. Muitos viverão no anonimato a vida inteira, mas quando eles chegarem no céu, o galardão deles será gigantesco. Glória a Deus. Porque eles souberam cumprir o chamado deles, eles souberam evangelizar, eles souberam demonstrar o amor, porque Jesus disse em outra passagem que quando os salvos chegarem no céu, Jesus dirá: entre benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de beber, tive sede, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava preso e me visitastes. E nós perguntaremos: Senhor, como eu fiz isso? Eu nem conheci o Senhor aqui na terra. Mas ele disse: quando fazei a um desses pequeninos, fazei a mim. Então, só da gente ajudar, estender a mão, ajudar uma pessoa, visitar um doente, a gente está fazendo a obra, a gente está fazendo ao próprio Jesus. Então, que a gente peça sabedoria a Deus para a gente cumprir o nosso chamado, porque todos nós, independente da idade, independente de qualquer coisa, podemos ser úteis na obra de Deus. Porque Deus, Ele não está procurando dinheiro, não está procurando status, não está procurando estudo. Ele está procurando um coração aberto para Ele, que está disposto a cumprir o que Ele disse aqui. Em Marcos 16, 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então a gente deve pregar esse Evangelho, a gente deve anunciar as boas novas de Jesus. Devemos nos contentar em ser simples servos do Senhor, cumprindo a vontade dEle, obedecendo a palavra dEle, estudando a palavra dEle, fazendo a vontade dEle, servindo a Ele, obedecendo a Ele, e fazer o que Ele mandar. Mesmo se seja difícil renunciar a certas coisas por amor a Ele, que a gente renuncie. Mesmo se for difícil a gente fazer certa coisa que Ele nos pediu, que a gente faça, e saiba que a capacitação não vem de nós. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então a capacitação, aleluia, glória a Deus. Nós não somos capacitados, nós não somos nada, somos pó, mas Ele nos chamou, Ele nos ama, Ele olhou para nós e viu um servo que Ele pode usar. Se a gente tiver um coração aberto e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Ele vai nos usar de uma maneira tão grande que nós ficaremos: meu Deus, como Deus pode me usar? Eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. E muitas vezes nós pregamos para uma pessoa, nós anunciamos o Evangelho, a pessoa fica indiferente e nós ficamos tristes, achando: nossa, eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo o que Ele me mandou, eu não vejo resultado, eu não vejo almas sendo salvas, eu não vejo nada acontecendo. Mas que a gente continue cumprindo o que Deus nos mandou. Se Deus falou para a gente fazer, que a gente faça. Não importa se a gente não está vendo nada, mas se Deus está se agradando, significa que está dando fruto. E quando nós chegarmos lá no céu, veremos o fruto que a gente deu. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, mesmo que a gente não veja com os nossos olhos carnais, Deus já está operando. Deus já está operando maravilhas, Deus já está nos usando. Então que a gente peça a Deus todos os dias: Deus, me mostre o que o Senhor quer fazer na minha vida, como eu posso ser usado pelo Senhor, e o que Ele mandar a gente fazer, que a gente faça, mesmo que doa, mesmo que machuque, mas que a gente renuncie o que for preciso por amor a Ele e faça o que Ele mandar. Se a gente está com medo, que a gente faça assim mesmo. Se a gente está receoso, que a gente faça assim mesmo. Se Deus mandou, Ele se responsabiliza, porque Ele não é um Deus irresponsável. Glória a Deus.
Ele não é um Deus irresponsável. Se Ele mandou, Ele se responsabiliza. Se Ele mandou, Ele capacita. Então, irmãos, que a gente venha orar cada dia, ter uma vida de oração, jejuar, buscar a Deus, estudar a palavra de Deus, aprender a vontade de Deus, aprender o que Deus quer que a gente faça e que a gente pratique a palavra dele, sabendo que obedecer a Deus é o melhor que a gente pode fazer, porque muitas vezes nós choramos, sofremos, parece que o mundo está tão alegre aí fora, pecando, fazendo o que quer, e a gente está aqui lutando para fazer a vontade de Deus, estamos chorando, mas que a gente saiba que um dia todo esse choro, toda essa tristeza será substituída, se a gente for fiel, será substituído por um sorriso que ninguém tirará de nós, uma alegria eterna. Glória a Deus. Porque Deus, Ele falou que Ele foi ao Pai, mas Ele foi nos preparar lugar, Ele voltará para nos buscar, e aquele que for fiel até o fim, mesmo sofrendo, mesmo sem ter forças, mas pedindo forças a Deus, aquele que for fiel até o fim, ele gozará da vida eterna, ele terá uma alegria que ninguém poderá tirar dele, porque Deus tem a verdadeira paz, Deus tem a verdadeira alegria. Este mundo ele não pode dar a paz que Deus dá, este mundo ele dá uma paz passageira, uma alegria passageira, e este mundo ele não quer saber de Deus. Há igrejas em todo lugar, o evangelho está sendo pregado e o mundo está aí curtindo os prazeres, fingindo que não está ouvindo, mas quando a trombeta tocar, os verdadeiros cristãos, os que sofreram, foram xingados, perseguidos, machucados por amor ao evangelho, choraram, eles subirão para a glória e subirão para a eternidade com Deus Cristo. Aleluia. Onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais nada de ruim. Nós gozaremos eternamente com Deus nos céus. Nós teremos uma alegria eterna que ninguém tirará de nós. Então vale a pena renunciar ao que for preciso por amor a Cristo, vale a pena sofrer por amor a Cristo, vale a pena servir a Cristo, vale a pena fazer a vontade dele, vale a pena cumprir o nosso chamado, vale a pena perder noites de sono para cumprir o nosso chamado, orando, vale a pena a gente sacrificar pela obra de Deus, vale a pena tudo que a gente faz por amor a Deus. Ele está anotando, Ele está vendo, pode ninguém nos reconhecer, mas Deus Ele está vendo tudo que a gente faz Ele anota, e se a gente for fiel até o fim, a gente receberá 100 vezes mais tudo que a gente renunciou aqui na terra, tudo que a gente fez aqui na terra, a gente receberá 100 vezes mais aqui na terra e lá na eternidade, porque Deus é fiel, Ele recompensa aquele que é fiel a Ele. Então que venhamos a cada dia ser como João Batista, se contentar em cumprir o nosso chamado, em falar de Deus, não em ficar falando de nós, não ficar querendo a glória para nós, mas falar de Deus, levar a glória a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, e que a gente se contente em estar com Deus, sabendo que estar na companhia de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer, renunciar a qualquer coisa por amor a Deus é a melhor coisa que podemos fazer, porque além de Ele nos dar 100 vezes mais aqui na terra, lá no céu ainda, Ele nos dará uma vida eterna de maravilhas. Parece história, mas não é história, é realidade. Jesus está voltando e Ele tem uma vida eterna preparada para nós, algo tão maravilhoso que nem subiu ao coração do homem ainda. Então que a gente persevere, não vale a pena passar, a vida é muito curta, não vale a pena passar um tempo da nossa vida servindo ao diabo e descer para o inferno, para a perdição eterna, mas vale a pena sim a gente usar um pequeno intervalo entre a vida e a morte para servir a Deus, porque depois da morte, ou quando Ele nos arrebatar, se a gente não morrer até o arrebatamento, nós desfrutaremos da vida eterna, nós desfrutaremos da vida perfeita que Ele tem para nós. Então, irmãos, glória a Deus. Podemos colocar de pé e que a gente venha fazer uma oração a Deus, pedindo, se entregando totalmente a Ele, falando: Deus me use, Deus opere poderosamente através de mim. Deus, eu sou um simples servo, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Que os irmãos sintam uma liberdade de orar a Deus da sua maneira, mas se entregando totalmente a Deus e orando com sinceridade e crendo que Deus irá ouvir. Senhor Jesus, eu queria pedir perdão por todos os meus pecados diante de Ti. Pai, somos simples servos, somos pessoas muitas vezes que não somos estudadas, pessoas que não temos grandes condições financeiras, mas temos o nosso coração, temos a nossa vida para Te oferecer. Pai, vai nos usando, glória ao santo nome do Senhor, aleluia. O Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O Senhor nos usa mesmo a nós nessa simplicidade, mesmo nós na nossa pequenez. O Senhor nos usa, o Senhor quer nos usar, o Senhor
quer fazer coisas grandes através de nós. Então que a gente não desista da nossa salvação, que a gente não desista de cumprir o nosso chamado, que a gente faça o que o Senhor nos mandar e que o Senhor nos use poderosamente nesta terra, que o mundo conheça Jesus através de nós e que a gente não busque a glória para nós, mas que a gente busque anunciar o Evangelho, anunciar a Jesus, mostrar a Jesus, e que Deus venha nos usar poderosamente nesta terra para a honra e glória de Deus. Que a gente ofereça o nosso coração, que a gente se entregue totalmente ao Senhor e que o Senhor nos use poderosamente para a honra e glória do teu santo nome. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que o Espírito Santo continue falando com cada um dos irmãos.